Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E o verso 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Palavras do Senhor. A pergunta para nós nessa manhã, à luz da palavra de Deus, é: o que queres que o Senhor te faça? Aparentemente, ao olhar para o texto, ao ler essa passagem, que narra a respeito do cego Bartimeu, nós podemos de repente, ao ler essa pergunta de Jesus direcionada à pessoa de Bartimeu, de repente essa pergunta pode soar para nós como uma pergunta sem sentido algum. E diante de uma pergunta dessa, o que mais poderia responder uma pessoa na situação em que estava Bartimeu? Ele não enxergava. E Jesus então chega e faz a derradeira pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ao que Bartimeu responde: Senhor, eu quero ver. Eu desejo ver, eu desejo enxergar. Porém, queridos, como de costume, como a palavra sempre nos ensina, Jesus sempre sabe o que faz. E o Senhor sabe a forma correta como fazer. O problema é que nós muitas das vezes gostamos de questionar o senhorio do Senhor. Não cremos na pessoa dele, não cremos nas promessas advindas de sua pessoa sobre as nossas vidas. Aqui a palavra está nos dizendo a respeito de um homem cego, Bartimeu. Mas aqui há de se contar um detalhe importante, que ao mesmo tempo que está implícito no texto, Jesus coloca isso de uma forma muito clara como ensinamento para cada um de nós. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não estava conformado na sua condição física. Bartimeu não estava acomodado na sua cegueira física. Bartimeu guardava no seu coração a mesma esperança que acompanhava a nação de Israel. A esperança de uma promessa feita há muito tempo atrás de que o Messias viria, e que ao vir sobre a nação de Israel, ele iria libertar aquele povo. No coração de Bartimeu existia essa mesma esperança, a mesma esperança que estava sobre a nação de Israel, de que o Messias poderia chegar a qualquer momento. E essa esperança que era viva no coração de Bartimeu, faz com que ele venha a se atentar para o que estava acontecendo à sua volta, conforme nos diz o verso 36. Porque no versículo 36 vai dizer aqui, que Bartimeu, ao perceber o alvoroço, ele então pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? Ao receber a resposta de que Jesus por ali estava passando, ele então fica entusiasmado e começa a clamar, como diz no verso 38, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o que clamava aquele homem. Aquela era a grande oportunidade da vida de Bartimeu, e não pelos olhos físicos, mas pela visão espiritual que estava sobre aquele homem. Ele consegue enxergar o que muitos não enxergavam. Enquanto aquelas pessoas que não eram cegas conseguiam enxergar apenas a pessoa de Jesus, Bartimeu, que era cego físico, conseguiu enxergar o Messias. E no verso 40 a palavra aqui nos apresenta que diante do clamor de Bartimeu, Jesus não se mostra indiferente. E Jesus ordena: tragam esse homem à minha presença. Queridos, e aí é nesse contexto que nós chegamos à pergunta da reflexão nessa manhã:
o que queres que te faça? Se essa pergunta fosse feita a você hoje, agora, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Muitas são as pessoas, conforme o texto aqui nos mostra, muitas são as pessoas que vivem cegas na escuridão de suas vidas, carregam um peso de infelicidade, vivem uma vida de insatisfação plena, vivem no obscuro de suas escolhas, gente que vive no escuro, mas que não sabe o que pedir a Deus. O que queres que Ele te faça? É a pergunta que a palavra nos faz nessa manhã. E aí a gente não pode negligenciar. Vira e mexe eu falo aqui de escolhas. A gente não pode negligenciar os ensinamentos da palavra, meus irmãos, porque cada fase de nossa vida vai exigir de mim e de você uma resposta. Cada circunstância da minha e da sua vida que te cerca vai nos remeter a uma escolha. E as nossas escolhas sempre irão determinar quais são as nossas prioridades. E Bartimeu, mesmo cego fisicamente, glória a Deus, não espiritualmente falando, Bartimeu consegue reconhecer na pessoa de Jesus que ele era o Messias. Bartimeu consegue reconhecer na pessoa de Jesus, que na pessoa de Jesus estava a grande oportunidade da sua vida. E tão importante quanto clamar, como Bartimeu clamou, pelo favor de Deus, e todos nós devemos clamar ao Senhor pelo favor dele sobre as nossas vidas. Porém eu encerro aqui dizendo isso, que tão importante quanto clamar pelo favor de Deus, é clamar por sabedoria, para saber discernir qual é o favor que nós devemos pedir da pessoa do Senhor sobre as nossas vidas. Bartimeu era um cego, mas ele reconhece na pessoa de Jesus o Messias prometido da parte do Pai. Ele reconhece na própria pessoa de Jesus o Cristo enviado da parte de Deus, o próprio Deus personificado. E diante da necessidade daquele homem, Jesus sabia, o Senhor conhecia, assim como Ele conhece a sua e a minha necessidade, mas Ele deseja ouvir: o que queres que eu te faça? Qual é a sua maior necessidade hoje? Que esta mesma necessidade da sua vida possa estar sendo colocada diante do Senhor, porque Ele é a sua única e grande oportunidade de mudança de vida. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.